Oi, gente, meu nome é Maurício, para quem não me conhece. Ah, Hoje eu vou falar de direção de áudio e estética sonora, que eu acho que é um tema bem legal, na verdade. Acho que é um tema que as pessoas falam pouco, principalmente em português. Então, tem muita gente no nosso canal fazendo coisas legais de sound design mesmo, de técnicas. Eu mesmo, em outros locais, já mostrei um pouco é, o nosso. Peraí, acho que está melhor agora. Eu mostrei um pouco o nosso, o meu, minha forma de editar. E, e eu queria hoje, na verdade, falar sobre outra coisa que é a direção de áudio e estética sonora, porque muita gente me pergunta como fazer estética sonora, como definir estética sonora, como definir direção de áudio para um projeto. Inclusive, eu recebi algumas perguntas que no final eu vou tratar. Hoje é uma apresentação, na verdade, a Dani e o Taneco tinham sugerido de eu mostrar alguns áudios, etc e tal. Eu vou falar um pouco de direção exatamente porque eu acho que, tem pouca gente que trata desse assunto de uma forma mais teórica. A Dani e o Taneco tinham me sugerido mostrar áudios, etc e tal. Talvez eu até faça isso. Mas a ideia é mesmo a ideia é mesmo que eu fale de uma forma mais teórica sobre as coisas. Então vamos lá, vamos começar. Vou falar sobre direção estética sonora. Meus pronomes são ele e dele. Minha câmera está aqui no cantinho exatamente porque o assunto não sou eu. Não dá para ver nada atrás. Então uma autodescrição é que o fundo tá blurry, dá para ver o teto atrás branco. E eu sou um homem branco de cabelo curto. E às vezes eu uso óculos. Talvez eu coloque algum óculos no durante a live para ver melhor o computador. É isso. Então vamos falar sobre áudio estética sonora. Quem que sou eu? Meu nome é Maurício, eu trabalho com áudio faz uns 15 anos já. Especificamente com game áudio eu trabalho há 7. Eu moro em Vancouver, no Canadá, já faz um bom tempo. E eu trabalho na Shalana Pits, que é um estúdio de áudio para games que eu vou apresentar depois desse slide, faz 6 anos. No meu portfólio tem alguns jogos como Rogue Legacy 2, 30XX, Little Kitty Big City, FNAF, Pushonomics, um monte aí. Eu já trabalhei em vários projetos, em maior ou menor grau, alguns dirigindo, outros só sendo sound designer, outros só sendo technical sound designer. O que é a Shalana Pits? Que é o estúdio que eu trabalho, que é daqui de Vancouver, no Canadá. É um estúdio especializado em jogos e trailers, em áudio para jogos e trailers. Tem mais de 60 jogos no portfólio. E recentemente a gente lançou o nosso próprio jogo chamado Fish Game, que é um jogo de criação e gerenciamento de aquários. Então eu quero mostrar para vocês... Quero mostrar para vocês o site da Shalana Pits, que é muito fofo. E aqui tem o nosso time. Eu recomendo vocês visitarem o site porque é muito legal. Deixa eu ver uma coisa, peraí. É muito legal esse site porque quando você clica, ele tem vários sonzinhos que a gente gravou com a nossa boca. 안녕. E aqui também dá pra ver os projetos que a gente trabalhou. Não tem todos os projetos aqui, mas tem uma boa parte. E cada vez que você clica num projeto, também toca um sonzinho. E mostra algumas pessoas que trabalharam no projeto. Bem legal. Enfim. E esse daqui é o Fish Game, que é o nosso
jogo conceitualizado e criado pelo Gordo e mais um projeto de desenvolvedores. A gente fez o áudio, obviamente. E é um jogo bem legal, recomendo para quem gosta de peixe. É um jogo bem tranquilo e é divertido. Vale a pena. Então, falei um pouco da Shaun Lapid, queria agradecer inclusive a empresa, porque eu estou no meu horário de trabalho, eles liberaram para eu fazer essa live no meu horário de trabalho. Então vamos começar, assim, eu vou começar falando um pouco sobre... Eu vou começar dando mais ou menos uma introdução geral. Acho que o que eu vou falar no começo talvez seja muito óbvio para algumas pessoas, mas eu queria deixar todo mundo mais ou menos no mesmo partindo do mesmo conhecimento, porque senão depois, mais para frente, acaba ficando confusa o que eu vou falar. Então, vamos começar dizendo mais ou menos o que é direção de áudio. E direção de áudio, na verdade, é mais ou menos um conjunto de decisão que você toma, de decisões e ações que você toma para fazer várias coisas num jogo. Então, é para criar uma estética sonora concisa, para encontrar soluções para necessidades técnicas de assets sonoros e para definir prioridades e milestones no projeto. Então, mais ou menos isso tudo junta na parte de direção de áudio. Eu diria que talvez às vezes direção de áudio se confunde um pouco com gerenciamento de projeto, em alguns casos, dependendo do tipo de projeto. Enfim, às vezes direção de áudio extrapola um pouco o que a gente geralmente entende como direção de áudio, essa parte mais criativa só. Às vezes a gente também faz parte de gerenciamento de projeto. Mas eu acho que a parte mais importante disso daqui é isso daqui, ó, criar uma estética sonora concisa. Essa é a parte mais importante de da direção de áudio. A direção de áudio tem como objetivo principal isso daqui. E eu vou falar mais ou menos como... A gente vai chegar num ponto que eu vou falar um pouco sobre isso daqui. Como criar uma estética sonora concisa e como manter ela durante o projeto. Em diferentes empresas e jogos e etc e tal, a gente tem diferentes estruturas de direção de áudio, eu imagino. Eu acho que é assim que eu posso definir. Quando você está falando... Porque eu acho que é muito importante, primeiro, a gente entender, voltar aqui, só para a gente entender, antes de eu falar de estrutura, que assim, direção de áudio não é só para projeto grande. Direção de áudio, todo projeto que a gente faz, no fundo, a gente tem direção de áudio. Pode ser um projeto sozinho que você está fazendo, pode ser só um vídeo, tudo tem uma direção de áudio. Quando você passa a juntar áudios e querer criar uma estética sonora para aquele vídeo, ou para aquele jogo, ou para qualquer coisa, isso, no fundo, é direção de áudio. Então, mesmo que você esteja fazendo um projeto sozinho ou sozinha, você, no fundo, está direcionando o áudio do jeito que você quer. Você é o diretor, a diretora, e você também é o sound designer, e você meio que faz tudo. Mas você faz essa parte de uma forma um pouco menos formal. Que é mais ou menos o que eu falo aqui. Quando você é um freelancer e você faz tudo, você não tem um processo formal, geralmente, de direção de áudio. E você até pode criar se você quiser, eu até acho que pode ser legal. E você geralmente tem uma maior liberdade e flexibilidade pelo simples motivo de que você decide as coisas na hora que você quiser e do jeito que você quiser. Então, você está fazendo uma coisa e você não gostou, você não tem que perguntar para alguém se você pode mudar. Né? No fundo é um pouco isso. Você vai e faz, e aí depois vai passar pelo crivo do dev, às vezes, ou da dev, né? Dos desenvolvedores. Mas essa parte da criação, você tem uma maior liberdade e uma maior agilidade. Né? Na Shaun Lapid, que é um estúdio que é contratado para fazer áudio para outros jogos, nós temos uma estrutura que é um pouco diversa. A gente geralmente tem 1 ou 2 diretores de áudio por projeto. Tem projetos que o diretor de áudio faz tudo, que é basicamente isso daqui, mas dentro da Shaun Lapid. Então tem projetos, inclusive, que eu trabalhei, que eu fiz basicamente projeto sozinho.
E aí, muitas vezes, quando os projetos são maiores e precisam de mais assets, etc e tal, a gente tem sound designers e technical sound designers, e a gente tem, inclusive, uma gerente de projeto, que é a Rachel, que é incrível, e que ajuda a gente a gerenciar o projeto e deixar a coisa rodando bonitinho. Eu diria que isso daqui tem alguma formalidade, porque como você tem diretores de áudio, você tem sound designers, etc e tal, você precisa ter uma formalidade para poder gerar um pouco uma comunicação um pouco mais sólida e constante e que todo mundo entenda, etc e tal. E você precisa de gerenciamento, porque senão as coisas não andam, né? Quem faz o quê, que horas, qual que é a prioridade, etc e tal. Então existe esse gerenciamento e isso talvez dê uma liberdade, uma agilidade menor, mas ao mesmo tempo em projetos grandes principalmente, isso é importante para não virar zona, porque senão fica difícil gerenciar, fica difícil saber o que precisa ser feito, né, é muita coisa. Quando você tem um projeto que tem 5, 10 mil assets sonoros, se você não tiver um certo nível de gerenciamento, a coisa não anda. Em um estúdio indie, falando aí já de desenvolvedor mesmo, eu acho que varia muito. Então tem estúdio indie que uma pessoa faz tudo, que é quase isso daqui, mas dentro do estúdio. E tem estúdios indies que já tem um audio lead, sound designer júnior, etc e tal. Então eu diria que varia muito de estúdio para estúdio. Quem estiver trabalhando no estúdio indie vai precisar entender qual que é a estrutura com que a pessoa está trabalhando e qual que é a melhor forma de lidar com as coisas. Já num estúdio AA, AAA, estúdios maiores, aí a coisa é uma estrutura formal, você tem reuniões atrás de reuniões, você tem diretor do jogo, diretor de áudio, audio lead, designer, você tem gente só de engenharia, você tem... Aí é uma estrutura que pode ser de uma estrutura média de, sei lá, 5 pessoas, 10 pessoas só para áudio, até uma estrutura gigante em que você tem um departamento gigante e que muita coisa acontece então para aqueles jogos realmente grandes muitas vezes você tem processos mais engessados com muita formalidade, com necessidade de documentação bonitinha, etc e tal, e você tem um autogerenciamento, porque como você tem muita gente fazendo muita coisa, você precisa ter pessoas que lideram. Então, o diretor de áudio lidera o audio leads, que meio que lidera os sound designers, o diretor de áudio também lidera os implementers, as pessoas que fazem a implementação, e aí o que acontece é que essa estrutura aqui varia muito, às vezes é uma estrutura mais vertical, às vezes é uma estrutura mais horizontal, e o que eu quero dizer com isso às vezes o diretor de áudio é tudo para baixo, assim, né? Diretor de áudio, audio leads, sound designers e technical sound designers, são os implementers, ou implementação de áudio, etc e tal. Às vezes é uma coisa mais horizontal, em que as pessoas... o audio lead, na verdade, ele não necessariamente lidera essas pessoas, mas... Enfim, a gente está entrando muito numa questão de estrutura, mas o que eu quero dizer é que isso pode ser gigante. Se você trabalhar num estúdio grande, isso pode ser... Você vai ter que aprender a praticamente trabalhar numa indústria como qualquer outra grande indústria. Antes de eu passar para o próximo slide, eu esqueci de falar uma coisa no começo. Quem quiser fazer pergunta durante a live, pode fazer. No final eu vou responder algumas perguntas de pessoas que já me mandaram algumas coisas. E quem quiser fazer pergunta no chat, por favor, faça. Eu deixei um espaço reservado no final só para isso. Então, assim, como é que você começa a pensar numa direção de áudio? Você começa a analisar tudo que você tem à sua disposição. Então, é assim, a partir, assim, para eu deixar bem claro, a partir de agora, tudo que eu for falar aqui, na verdade, é a minha experiência, não é uma regra e não necessariamente é a forma certa de fazer as coisas. É só a forma com que eu acho que as coisas são feitas e
como devem ser feitas, ou, na verdade, não nem como eu acho que devem ser feitas, mas muitas vezes é como eu faço por entender que é a melhor forma que eu aprendi. Mas isso varia muito também de projeto para projeto. Tem projeto que a coisa é diferente, varia muito. E aí você vai entender por quê. Porque eu diria que, primeiro, a maior ferramenta para você entender e começar a pensar numa direção de áudio é jogar o jogo. Mas muitas vezes, quando você começa a trabalhar no jogo, você não consegue jogar o jogo. Porque o jogo está muito no começo. E aí você cai para o segundo ponto, que é você tem que ler e entender. E essa parte entender é importante. O GDD, que é o Design Document, né? Game Design Document. E aí tem outros documentos também de arte, disso, daquilo, outro. E aí é super importante ler e entender esses documentos. Eu diria que o primeiro é jogar o jogo. Se você já tem um jogo que é jogável, e jogar o jogo para mim é essencial ter essa coisa de pegar no controle, jogar o jogo e sentir quão rápido é o... E aí a gente já vai entender por que eu tô falando isso, mas quão rápido é o personagem. O personagem é lento, ele é rápido, ele é pesado, ele é leve. Quando você joga o jogo e quando você pega o controle na mão e passa meia horinha jogando o jogo, não precisa ser muito tempo não, você já começa a ter entendimento melhor das coisas. No GDD, tem algumas coisas que quando você joga o jogo, principalmente quando o jogo está no começo, você não consegue ver, né? Porque o jogo está incompleto. Então o legal do GDD é que muitas vezes você consegue entender a visão futura do dev, o que ele pretende para o jogo. E aí é por isso que é importante entender, porque só ler não adianta. Você tem que entender o que o dev está querendo dizer com aquilo. E aí, quando você começa a trabalhar, geralmente a gente na Shalom-Pit, quando a gente vai começar a trabalhar num projeto, você tem uma reunião para bater papo com os devs, falar de prioridades, falar disso, daquilo, outro. E que é essa daqui. E essas coisas aqui, essas duas, na verdade, muitas vezes começam a sair dessa primeira e das reuniões seguintes que fazem. Então, assim, pesquisar e analisar as referências e por que elas são referências é super importante. Os devs vão te dar referências muitas vezes. A gente gosta muito daquele jogo, gosta muito desse, gosta muito disso, gosta muito daquilo. E assim, por que que... Tá bom, mas você quer que soe assim por quê? Porque muitas vezes uma referência pra gente é diferente de uma referência pro dev. Já acontece muito de dev falar assim, eu acho que meu jogo é muito parecido com não sei qual. E aí você vai jogar e não tem nada a ver, mas aí você vai perguntar, por que o dev falou isso? De onde ele tirou que isso é uma referência pro projeto? Aí você vai entender que, na verdade, no fundo, o que ele quis dizer é só que, sei lá, o jogo que ele referenciou tem beat crush no som e ele quer uma coisa meio com beat crush, né? Por exemplo, tô inventando aqui. Mas então é importante entender e analisar as referências de acordo com tentando descobrir por que elas são referência. Então é importante perguntar para o dev. E aí, talvez essa parte aqui de conversar com o dev, talvez até ter vindo antes aqui, na verdade. Porque quando você conversa com o dev, você pega as referências. E aí, ao conversar com o dev, você também entende o que é pretendido com o jogo. Eu gosto muito de perguntar para o dev, assim, o que você quer com esse jogo? O que você quer que o jogador sinta com esse jogo? O jogador sente o quê? É um jogo que você... Qual que é a sensação que você quer passar, entendeu? Você quer que o jogador fique tenso, relaxado, você quer que seja aconchegante, você quer que seja dê uma sensação de aventura, você quer que dê uma sensação de estratégia, você quer que faça o jogador pensar sobre alguma coisa. Enfim, você tem 1 bilhão de coisas que o dev pode pretender com o jogo. Tudo bem, o jogo precisa ser legal, mas um jogo é muito mais do que simplesmente ser legal, né? O jogo ele pode passar muitas coisas e entender isso é importante, né? E eu acho que até muitas vezes isso tem muito a ver com as referências, porque o dev ele referencia um jogo porque naquele jogo, na verdade,
passa uma tensão X que o dev quer passar também, por exemplo. Então, essa parte de conversar com o dev, entender o que precisa, o que se pretende com o jogo, e eu gosto de perguntar para o dev o que você quer, e aí vocês vão entender o que eu estou falando mais para frente, mas o que você quer que o jogo passe em termos de sentimento e sensações, sabe? Porque você começa a entender melhor o que você pretende com o áudio. E aí, por último, você tem a analisar o estilo artístico, essas coisas. Quando o jogo vai ficando maior, você vai entendendo a estética artística do jogo, as mecânicas, etc. e tal, e como isso influencia áudio, né? Todo mundo aqui que já jogou o jogo sabe que mecânica, que estilo artístico, etc. e tal, também influencia áudio, obviamente. Acho que é isso. Enfim, a gente chegou, acho que talvez no ponto principal disso tudo, que é como definir a estética sonora. E tudo que eu falei antes, na verdade, é para isso daqui. Daqui para frente, na verdade, a parte mais importante disso tudo que eu estou falando é isso. É assim, como que você define uma estética sonora tendo todas essas informações aqui? As informações você pega para chegar aqui, né? E aí foi o que eu escrevi aqui, que sensações e descrições talvez sejam as ferramentas mais importantes para criar uma estética sonora compreensível e atingível. Por quê? Porque quando você se comunica com os designers e com os devs e etc e tal, eu acho que a gente, como seres humanos, quando alguém fala que está triste, a gente entende. Quando alguém fala que está tenso, que está angustiado, que tá tranquilo, que tá se sentindo aconchegado, ou que tá com frio, ou sei lá. A gente entende. Talvez a gente não entenda exatamente, mas é um ótimo ponto de partida para muita coisa. E aí aqui eu quebro em dois, porque eu acho que tem duas camadas disso. Então a primeira eu acho que é uma sensação em geral e emoção em geral que você quer passar com o jogo. Então o que o jogo é? O jogo ele é tenso, ele é relaxante, ele é orgânico, ele é sintético, ele é feliz, ele é triste, ele é angustiante, ele é tranquilizante, ele é uma aventura ou ele é uma história tranquila. Ele é... Entendeu o que eu quero dizer? Tudo isso passa a te dar ferramentas para você entender qual áudio que você vai usar para o jogo. E a mesma coisa para coisas muito específicas, então para personagens, áreas, etc e tal. Quando eu falei lá atrás que jogar o jogo é uma das coisas mais importantes, e por quê? Porque você começa a entender se o seu personagem ele é leve ou ele é pesado, se ele é grande ou ele é pequeno, se ele é rápido, se ele é lento, se ele é poderoso, se não é, etc e tal. Isso tudo tem muito a ver com áudio. Por quê? Porque quando você fala assim, eu preciso de um whoosh para essa espada, o whoosh para essa espada, ele pode ser um... Se você ouve um whoosh bem rapidinho, que é... Sabe? Ele na verdade, quando eu ouço esse whoosh bem rapidinho, eu penso num ratinho com uma espada, um bicho bem rápido, com uma espada bem fininha, e que não necessariamente ele é muito poderoso, mas ele vai matar os outros porque ele é muito rápido. Ou quando você fala de uma grande, uma coisa pesada, grande, e geralmente é lenta. Então, quando você começa a entender, os sons passam pra gente sentimentos do mesmo jeito que visuais passam pra gente sentimentos. Quando você ouve quando você ouve uma ambiência, essa ambiência ela pode passar 1 bilhão de sentimentos diferentes. Então, quando você pesquisa uma ambiência, um vento na sua biblioteca, vem 1 bilhão de ventos na sua biblioteca.
Eu tenho uma biblioteca gigantesca. Quando eu pesquiso vento, vem uma pancada de coisa. E aí eu começo a ter que pensar assim, bom, tá bom, eu tô ouvindo um vento e que esse vento me diz? Sabe? Esse vento me passa a sensação de ser um lugar vazio e triste e assustador, ou vazio e triste, mas não assustador, mas talvez só ermo e distante. Esse vento me passa a sensação de estar frio ou de estar quente? É o vento de praia ou é o vento da montanha com gelo? Esse vento parece que tem alguém aqui ou não? Parece que eu estou sozinho. Esse vento é forte? Parece que eu estou brigando contra o vento quando eu estou andando? Ou simplesmente parece uma brisa que você está tomando e que é gostosa, é relaxante, tá calor e você tá com esse vento na cara e às vezes é bom. Então um vento pode passar 1 bilhão de informações diferentes. E é aí que eu quis dizer que eu acho que essa parte aqui é a parte mais importante quando você começa a definir estética sonora. É entender qual é a sensação, qual é o sentimento que você quer passar com cada parte do seu jogo, da sua estrutura sonora, de tudo que você está fazendo. Então, no fundo é assim. E isso vai, de novo, desde da grande área, desde você entender grandes ambiências de grandes áreas, etc e tal, até você definir ataques de um personagem. Um personagem, quando ele é definido, quando você começa a fazer sons para um personagem, você define, a partir daqueles sons iniciais que você começa a fazer, qual tipo de sensação que você quer passar com aquele áudio que você está fazendo, no fundo. No fundo é isso. Porque você pode mudar muito um áudio com... Você pode mudar muito a sensação de um personagem com um áudio. E eu esqueci, agora eu lembrei, eu ia mostrar um vídeo, eu vi um vídeo, eu não lembro se foi no Instagram, o que foi, mas que era uma cena de um filme do Bruce Lee com o Chuck Norris, se não me engano, e que é um filme famoso, e que é uma cena super tensa, porque eles vão começar uma luta, e a luta, alguém vai morrer ali, você sabe, vai começar a luta, alguém vai morrer. E então é um áudio super tenso, assim, é uma coisa super pesada. Alguém pegou essa mesma cena, e aí eles começam a se preparar para a luta, então um deles tira a camisa, etc e tal. E aí alguém pegou essa cena e colocou uma música tipo sexy no lugar do áudio original. E ficou engraçadíssimo. Então, quer dizer, a gente sabe muito bem sobre isso. Tudo que eu tô falando, nada disso eu acho que eu acho que é o Way of the Dragon. Nada disso que eu tô falando é revolucionário. Isso tudo mas a gente costuma pensar muito mais nisso pra música. Eu não sei porquê. Talvez porque a gente esteja mais acostumado a encher as nossas vidas com momentos musicais e prestar menos atenção nos áudios que acontecem em volta delas. Mas a gente já sabe disso com música. Quem é além de sound designer, que é compositor, sabe que você consegue transformar um jogo de um jogo tenso e de terror para um jogo de comédia com uma música, sabe? Dá para fazer. Claro, não é só isso, mas assim, dá para chegar lá. Então, assim, a mesma coisa com um efeito sonoro. É exatamente o mesmo princípio. Então, eu acho que esse ponto aqui é o ponto mais importante para uma definição de estética sonora, pelo menos para mim. E aí, e você vai me perguntar assim, pô, mas como é que você transmite isso? Como é que... Tá bom, você pensa em tudo que você quer passar com o jogo, mas como é que você faz para isso virar realidade? E é mais ou menos isso daqui, o próximo passo, que é comunicar a direção de áudio. Que, na verdade, é super difícil. Eu acho que, se bobear, comunicar a direção de áudio
é, é tão ou mais difícil do que definir a direção de áudio. Porque cada pessoa se comunica de um jeito muito diferente. Tem gente que prefere falar de áudio com um exemplo, tem gente que prefere falar de áudio descrevendo, tem gente que prefere falar de áudio. Então, assim, o que eu falo aqui embaixo é o mais importante desse slide aqui. Ó. Isso tudo aqui que eu estou falando aqui na verdade, são sugestões. Porque cada time, cada pessoa, as pessoas diferentes com que você trabalha têm dinâmicas diferentes e aprendem diferentes e entendem as coisas de forma diferente. Então é importante entender o que melhor se encaixa no perfil das pessoas com que você está trabalhando e como a melhor forma de você passar essa informação para elas. Porque realmente é difícil, não é fácil. Obviamente, estou aprendendo ainda. Às vezes eu falo coisas que as pessoas não entendem, e é normal. E cada um meio que vai aprendendo com o tempo como é que é a melhor forma de comunicar. Eu aprendi com o Joey, que é um dos sound designers e diretores de áudio da Shawn Lapid, e que é um cara muito foda. Eu aprendi com ele, em jogos que eu trabalhei com ele, ele gosta de escrever um documento, por exemplo, descrevendo mais ou menos o que você imagina pro áudio do jogo e as sensações, e o que você imagina quando você, por exemplo, entra em um lugar. Então, por exemplo, você tá pensando assim, esse jogo, ele começa com você entrando numa caverna. E aí assim, então você pode escrever, por exemplo, não tem problema nenhum, você escreve assim, quando eu entrar na caverna, eu quero que tenha a sensação de que essa caverna, ela tá vazia, mas não necessariamente tão vazia quanto você acha. Ela não é uma caverna morta, você ouve distante, assim, alguns barulhos que você não consegue descrever o que é. Ela é uma caverna que talvez tenha um grande, como ela é muito grande, talvez ela tenha que ter um reverb grande para passar essa sensação de tamanho, sabe? De coisa muito grande, de que tudo é gigante, sabe? E você pode descrever essas coisas. Então, por exemplo, ou nesse combate eu quero que tenha a sensação de que isso acontece, de que aquilo acontece, de que esse personagem ele é muito maior do que o outro, que ele é quase indestrutível ou não, ou que ele é muito frágil, mas que aí com o passar da batalha ele vai se transformando numa coisa que você vai perceber que ele não é frágil, ele só tá te enganando. Então você pode, e eu acho muito legal isso, você pode simplesmente pegar o Word e descrever coisas. E as pessoas que vão ler isso, elas vão ter sensações ao ler isso. Entender, elas vão, desculpa, eu recebi uma mensagem aqui, perdi o negócio. Elas vão ler e elas vão conseguir entender o que você estava querendo passar com aquilo, sabe? O que você estava imaginando quando você estava descrevendo aquela cena? Qual que era sabe? É tipo quando você lê um livro, no fundo é um pouco isso, mas é bem menor do que um livro, obviamente. Você não vai escrever um livro com uma direção de áudio, pelo amor de Deus. E você pode, nesses documentos também, tentar entender e sugerir como editar e implementar sons. Então, por exemplo, você pode falar assim, para essa caverna, eu não quero sons randômicos, porque eu acho que isso não vai dar a sensação que eu quero. Eu quero que a gente coloque alguns sons estranhos em locais específicos da caverna. Então ele vai ter direcionalidade, porque eu quero que o jogador, quando esteja ouvindo aquilo, ele vai andando e ele vai chegando perto e ele acha que tem alguma coisa ali. Não tem nada, mas você está meio que direcionando o jogador para algum lugar.
Então, quando você começa a descrever esse tipo de coisa, e foi aquela parte que eu falei no começo de que direção de áudio também é prover sugestões e soluções técnicas para problemas criativos, é, tem muito disso. Você, como diretor de áudio, você pensar assim, bom, que eu, como é que eu posso passar essa sensação? Como é que eu posso passar isso? Essa sensação é como? Como é que eu posso fazer o jogador ir para onde eu quero com áudio, por exemplo? Então, direção de áudio não é só uma coisa criativa e maluca, mas também é uma coisa muito prática de tipo, como é que eu chego aonde eu quero da forma que eu quero. E uma outra forma de que eu gosto de fazer para passar informações para os designers que estão trabalhando com o jogo, muitas vezes é simplesmente jogar o jogo, ou mostrar algumas referências, ou mostrar os vídeos de gameplay, ou dar o jogo para a pessoa jogar e falar assim, ó, tá vendo? Isso daqui é meio fofo, eu quero que esse jogo seja cheio de sabe? Bolinhas e pops e não sei o que, mas eu não quero que seja cartunístico, tipo, não quero isso. Eu quero que seja fofo, cozy, mas sem ser engraçado necessariamente. E aí você começa a falar e as pessoas, quando elas vão jogando e entendendo, elas vão quando elas vão jogando e vendo, elas passam, isso ajuda elas a entender. Porque foi o que eu falei, quando você joga o jogo e você vê o jogo, você sente o peso das coisas, você sente a dinâmica das coisas, quão rápido ou quão devagar elas acontecem, qual a importância que elas têm para aquele jogo, etc e tal. Mas isso tudo aqui, no fundo, são sugestões. Eu acho que cada time, cada pessoa e cada projeto, no fundo, acaba criando uma forma própria de se autogerenciar e muitas vezes o diretor, na verdade, ele não impõe uma forma com que o projeto tem que ser gerenciado ou como as coisas têm que ser feitas. É uma colaboração e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. É colaborativo. É claro que se você tem uma coisa que é muito importante que precisa ser feita, é claro, as pessoas têm que seguir aquilo porque, sei lá, o dev quer. Mas muitas vezes a forma com que a gente trabalha é colaborativa e quando eu sou sound designer só, eu sugiro coisas para o diretor se o diretor estiver aberto a isso. E eu gosto, por exemplo, que os diretores. E eu gosto, por exemplo, que os sound designers me sugiram coisas. Eu falo, gente, o que vocês acharem que faz sentido para o jogo, me falem. Você fala assim, eu acho, olha, joguei, vi isso, acho que a gente pode quebrar esse som em dois, ou acho que talvez, não sei, a direção que a gente pensou para isso talvez não seja a melhor, talvez a gente possa fazer isso e aquilo. E eu acho ótimo, eu já aprendi um monte com isso, e já mudei projetos, e projetos já ficaram muito melhores porque as pessoas que estão fazendo o som deram sugestões. Então, não é um top-down. Não é assim, façam isso. É tipo, o que vamos fazer? É assim que eu gosto de trabalhar, sabe? E aí, uma das coisas que eu mais ouço de pergunta sobre direção de áudio é isso daqui. Como manter a consistência durante um projeto, que é uma das coisas mais importantes. Uma das coisas mais importantes é você não... É claro que direção de áudio, como eu falei, evolui durante um projeto. Muitas vezes você começa com uma direção e você vai percebendo que o jogo vai mudando, do mesmo jeito que os devs mudam o jogo, você muda o áudio do jogo e é uma coisa viva, né? A gente sabe como é que funciona. Mas é importante manter uma consistência dentro de um certo padrão. Assim. Então, algumas coisas que eu gosto de fazer, que é criar uma seleção de sons, pelo menos iniciais. Assim.
para a gente começar a puxar sons de lá para começar a fazer os sons que são necessários, que são mais prioritários que a gente está começando. Porque no começo de um projeto, muitas vezes a gente faz sons muito rápidos e manda para o dev para ele criticar, para ele falar gostei, não gostei, é mais assim, é mais assado, porque a gente essa iteração com interação, né? Interagir com o dev e iterar os sons, né? Que é mudar os sons de forma muito rápida, assim, ajuda a gente a pegar a sensação de como a estética, como é que o dev está pensando na estética sonora se bate com o que a gente está imaginando, de uma forma mais rápida. Então, criar uma pequena seleção de sons para aqueles primeiros sons e selecionar primeiro esses sons, pegar primeiro dessa seleção para criar alguma coisa, é uma das coisas que eu gosto de fazer. E isso pode ser ou uma seleção de sons de algumas bibliotecas, de uma ou outra biblioteca, ou de source que você cria, seja sintética, seja de coisas que você grava, etc. e tal. Quando o projeto já toma um tamanho maior, aí utilizar bibliotecas em comum é super importante. Todo mundo ter acesso às mesmas bibliotecas e se utilizar delas, não necessariamente só delas, mas preferencialmente delas para algumas coisas, isso ajuda a manter o estilo mais conciso, sabe? Principalmente no começo, principalmente quando as pessoas ainda estão entendendo a estética e como fazer aquela estética funcionar. É importante entender que as coisas não acontecem de uma hora para outra, então dá tempo ao tempo. Os bons designers, eles costumam interiorizar o estilo do jogo e naturalmente eles vão achando sons e coisas que se encaixam e que estão fora disso daqui. E eles vão gravando coisas que estão fora, mas eles já entendem, porque a partir do momento que você dá essas seleções, por exemplo, isso daqui ajuda a, por exemplo, aí você fala, pô, será que esses sons que eu estou fazendo agora se encaixariam, por exemplo, aqui? Então, com o tempo, os designers costumam interiorizar essas coisas. E dar feedback é importante. Então, o designer mandou um som que você achou que não está tão legal, é falar mesmo, olha, gostei disso, não gostei daquilo. Acho que talvez a gente pudesse ir mais na direção XYZ. Corta essa frequência aqui, tá muito, muito harsh. Desde coisas muito específicas até coisas mais gerais, assim, sabe? Ah, não, tem que ser mais fofo, tem que ser menos fofo, tem que soar maior, tem que soar menor. Isso são coisas mais gerais, mas pode ser também, tipo, pô, tem uma batida aqui, tem um tac que aqui que não tá legal, tipo, não tá me dando uma sensação de que isso tá quebrado, sabe? Não é, isso é uma coisa de não tá quebrada, ele só tá começando a funcionar, mas não tá quebrado. Então, às vezes, esse tipo de feedback é importante e sempre acontece. Então, é importante o designer entender que esse feedback não é uma crítica ruim ao trabalho deles, né? Da sound designer, do sound designer, não é uma crítica ao trabalho, não é pessoal, mas é uma crítica àquele som específico para tentar melhorar e encaixar e fazer aquela profissional entender melhor a estética daquele projeto para que as coisas saiam de uma forma mais fluida. E uma coisa que eu aprendi com o Gordon, que é esse último ponto aqui, que é confiar nos designers e dar liberdade criativa. O melhor diretor é aquele diretor que não tenta ficar exigindo que o designer fique fazendo, que fique adivinhando o que está na cabeça do diretor ou da diretora. Esse não é o papel. Não é meu papel querer exigir que quem trabalhando comigo faça o som do jeito que eu imaginei o som. Muitas vezes alguém me entrega um som e que é diferente, muito diferente, ou um pouco diferente, ou é outra coisa do que eu imaginava aquele som.
Mas a pergunta que eu me faço é: aquilo serve para o projeto? Não importa que é diferente. Tá bom para o projeto? Aquilo tá legal? Os devs vão gostar? Se tá, não importa se é o que eu imaginei ou não. Se eu sou tão preciosista a ponto de que eu acho que um som tem que ser exatamente como eu pensei, ou eu vou passar para um designer uma instrução muito específica, com referências muito absolutamente específicas, ou eu vou pegar o som para fazer o mesmo. E isso acontece. Às vezes eu falo assim, não, esse som aqui, eu sei que o dev quer de uma maneira muito, muito, muito específica, porque eu já tive uma reunião com o dev, com a dev, e eles me falaram, olha, queremos isso desta forma. E eu sei que se eu passar para um designer, às vezes é difícil mesmo. Então, precisa ter essa noção. Então, aí o que eu faço é assim, bom, eu não vou passar isso para alguém. Eu já sei o que tem que ser feito, porque é tão específico que eu não vou perder o tempo da pessoa e o meu tempo. A não ser que você queira ensinar alguma coisa. Então, aí eu pego para fazer eu. E eu faço. E isso não é confiar nas pessoas ou não confiar nas pessoas, é simplesmente entender quando é necessário você fazer uma coisa que é exatamente aquilo que você pensou. E esses são absolutamente a minoria total dos sons. Assim. São muito poucos sons, são coisas muito específicas. A uma grande maioria dos sons eu deixo na mão das pessoas que estão fazendo. E é um projeto colaborativo, as pessoas têm que entender que é colaborativo. E quando uma diretora está dando feedback, isso não é pessoal. E que quando um designer faz uma coisa, ou uma designer faz uma coisa diferente do que um diretor ou uma diretora imaginou, isso não é necessariamente ruim. Isso, aliás, pode ser, inclusive, ao contrário, pode ser extremamente bom. E não é porque você não imaginou aquilo que não serve. Assim, vai encaixar com o resto? Se vai encaixar, ótimo, bota no projeto. E bola para frente. Vamos. O projeto não é feito para fazer soar do jeito que está na sua cabeça, é para fazer soar bem, é diferente. Então eu acho que essas coisas todas aqui são as coisas mais importantes a gente lembrar. Eu acho que é isso. Falei pra caramba aqui, 50 minutos. Um pouco menos, porque teve o começo da live que foi perdido, mas é isso. Eu tenho algumas perguntas de pessoas que mandaram aqui perguntas no Slack. Deixa eu abrir. E também deixa eu abrir. Foi no Slack? Me dá um segundinho, peraí. No Slack e no Instagram me mandaram uma pergunta também. Eu não vou falar quem mandou a pergunta porque eu não sei se as pessoas querem ser identificadas. Mas eu vou ler mais ou menos as perguntas aqui e vou respondê-las. Então, assim, uma pessoa me perguntou assim: você tem que visar por uma estética uniforme para o projeto. Você dá referência para o time, você deixa a pessoa solta depois, vai guiando. Ou você mesmo edita os sons das pessoas caso você ache mais fácil. Como é o projeto para manter no fundo, como você lida com as diferentes estéticas das pessoas? Foi exatamente o que eu acabei de falar aqui atrás. No fundo, um bom sound designer, na verdade, ele vai entender a estética do projeto. Às vezes não entende, e tudo bem, parte para outra. Às vezes um sound designer, uma sound designer não entende muito bem um projeto e vai trabalhar em outro projeto e tá tudo certo. Nem todo mundo faz tudo bem. E acontece.
Mas eu acho que, na verdade, eu já falei bastante disso antes. Eu acho que tem muito a ver com deixar as pessoas soltas e comunicar bem o que é cada projeto e dar a oportunidade das pessoas fazerem o que elas fazem de melhor. E, e se a coisa não tá rolando muito bem, é comunicação mesmo, é sentar e bater papo e explicar. E falar, olha, vamos fazer mais assim, vamos fazer mais assado, por que que você não tenta isso, por que que você não tenta aquilo? Ó, tá mais aqui, ó, aqui tá uma referência melhor, acho que talvez eu tenha te passado uma referência errada ou não tão bem, e você explicar o porquê que você tá passando aquela referência. Então acho que é um pouco isso. Mas acho que eu já falei bastante especificamente disso. Uma outra pergunta é sobre o workflow da Shalom Pit relacionado às sessões do Reaper. Aqui onde eu trabalho, teoricamente todo mundo usa tudo igual, todos os plugins similares. E isso acontece porque você sempre pode ter chance de precisar trabalhar na sessão que algum outro sound designer fez. Como é que isso é combinado internamente? Como é que a gente faz na Shalom Pit? É assim, na Shalom Pit, cada um trabalha do jeito que quer. Tem gente que usa Pro Tools, inclusive. A grandíssima maioria usa Reaper, mas mesmo dentro do Reaper, cada um tem a sua forma de trabalhar. Me parece ser bastante incomum acontecer de uma pessoa precisar trabalhar na sessão da outra. Já aconteceu comigo, inclusive, de eu precisar abrir sessões de outras pessoas ou de outras pessoas abrirem as minhas, e aí dá um jeito. Todo mundo sabe mexer um pouco em Reaper, então acho que no fundo o Reaper é meio que o programa oficial da Shalom Pit, mas cada um usa o que prefere e da forma que prefere. Plugins, a maioria tem os mesmos, mas tem gente que tem um monte de plugin a mais, porque pessoalmente comprou muitos plugins a mais. Antes de estar na Shalom Pit ou durante estar na Shalom Pit. Quando a gente precisa de um plugin para um projeto, a empresa compra para a gente e pronto, e aí todo mundo vai ter o mesmo plugin. Se esse não é o caso, aí, como eu disse, muitas vezes a gente nem mexe nas sessões dos outros. Essa é a verdade. Porque a gente prefere que a pessoa faça ela mesma os ajustes que precisa. Se a pessoa saiu, se ela está de férias, das duas uma, ou a gente espera a pessoa voltar ou a gente tenta resolver. E aí resolve do jeito que dá. Não tem muito, assim, regra. A verdade é que é essa, a gente não tem muita regra para isso. Enfim, acho que é isso. Não tem muito mais o que falar em relação a isso. Outra pergunta é sobre um pouco mais de gerenciamento de projeto. Vocês usam na Shalom Pit, vocês usam algum aplicativo fora do Slack para dividir as tasks, para dividir o que tem que ser feito? Como que isso é tracked? Como é que isso funciona? A gente usa o ClickUp, que é um site de gerenciamento de projeto e que ajuda a gente a traquear. Antes a gente fazia tudo por Google Sheets, a gente fazia tudo por planilha do Google, e de uns anos para cá a gente passou a usar o ClickUp, que é uma ferramenta. Se eu gosto ou não, assim, mais ou menos, acho que funciona. Às vezes é um pouco lento, mas é muito bom porque é super flexível, etc e tal, você consegue montar ele de várias formas diferentes. Mas no fundo é o que a gente usa e ponto. E funciona. Funciona para devs que trabalham com a gente, funciona para a gente internamente. É mais ou menos isso. O ClickUp tem uma parte paga, mas também tem uma parte free, assim, de graça, quem quiser experimentar para gerenciar os próprios projetos, mesmo se você for um freelancer solo, para traquear todas as tasks, etc e tal, pode ser bem legal. Acho que vale a pena a tentativa.
Outra dúvida aqui, outra pergunta é como padronizar e organizar os elementos de áudio em um projeto solo? Qual seria uma boa abordagem para renderizar e garantir que os áudios mantenham um padrão consistente de mixagem, aliados com a temática do projeto, etc e tal? Caso não exista uma melhor maneira, você recomendaria alguma técnica específica para quem está trabalhando sozinho num projeto? Isso é legal porque me lembrou que eu não falei de mix. Mix tem muito a ver com direção de áudio. Às vezes você mixa um projeto querendo que ele seja mais vazio, querendo que ele seja mais alto, mais comprimido, menos comprimido. Isso tudo vai tanto na edição dos sons quanto na parte de mixagem no final. Então, às vezes você quer comprimir um jogo mais porque o jogo precisa de compressão, porque ele demanda aqueles jogos super... Tudo explode, tudo é pesado, tudo é... Sabe? Então, mixagem tem muito a ver com direção de áudio também. Eu falei bem pouco disso, acho que até falei pouco disso. Não só porque eu esqueci, eu não botei nenhum tópico sobre isso, mas porque quando eu estava fazendo os slides, etc e tal, eu pensei que mixagem é uma outra palestra que eu quero dar, porque é algo tão complexo, é algo que dá para falar tanta coisa, que eu não queria me estender muito em mixagem. Mas assim, para um projeto solo, o que eu sugiro é ter padrões de exportação. Primeiro assim, é importante você fazer a mixagem do jogo. Se não dá para fazer a mixagem do jogo, putz, aí é super complexo. Aí daria uma palestra de 10 horas para tentar entender como é que você vai fazer para exportar todos os áudios de uma forma que funcione dentro do jogo sem você poder mexer nos volumes, minimamente. Mas se você pode, por exemplo, mexer, se você está fazendo em Fmod, por exemplo, etc e tal, uma dica que eu dou é assim, exporta mais ou menos, não é regra, exporta mais ou menos todas as ambiências, mais ou menos no mesmo volume. Quando eu falo mais ou menos no mesmo volume, é assim, quando faz sentido. Você não vai ter uma ambiência de um lugar super alto dentro de uma fábrica que produz carro no mesmo volume de uma ambiência de um campo gramado que só tem uns passarinhos e um vento, né? Não, vamos ter bom senso. Mas o que eu quero dizer assim, ambiências que são similares, etc e tal, tenta renderizar, exportar elas todas mais ou menos num volume, numa loudness mais ou menos a mesma. Os efeitos de Foley, tudo mais ou menos no mesmo, mais ou menos com um picking mais ou menos igual, com loops mais ou menos igual. E você pode criar isso aí, o seu padrão. Você anota e você tem um padrãozinho seu para aquele projeto. Então, sei lá, a ambiência vai ser a menos 30 lufs. Sons de combate, de ataque vão ser a menos 18. Sei lá, Foley vai ser a menos 25. VO vai ser a menos 17. Sei lá. Eu estou chutando números aqui, tá? Mas isso já te diz, mas esses números que eu já estou chutando já te diz mais ou menos a lógica, né? A ambiência é mais baixa. Os ataques, os sons são um pouco mais altos. VO é um pouco mais alto também. Foley está no meio do caminho. E aí, por quê? Quando você bota isso tudo dentro do Fmod, aí você fica muito mais fácil você mixar por grupos, etc e tal, do que você ter uma ambiência que é a menos 23 lufs, outra a menos 14 e outra a menos 30. Fudeu, né? Vamos combinar. Você está ferrado para mixar isso. Então, a dica que eu posso dar é cria um padrão seu interno. E tendo em mente que o jogo tem que estar em mais ou menos 23 lufs, a mixagem de um jogo em geral é menos 23 lufs, e quando a gente fala em mixagem de um jogo menos 23 lufs, o que é? Você jogar o jogo entre meia hora, 45 minutos aí, mais ou menos uma gameplay diversa, não só combate, também não só diversa, e ver que ele está mais ou menos batendo mais ou menos 23, 22, 24, 25, 21, né? Varia. Mas mais ou menos ele tem que estar em mais ou menos 23. Então, se você sabe que ele é menos 23, não vai botar o som mais baixo, que é a ambiência, sei lá, a menos 23, né?
Na verdade, você até pode, mas depois você vai ter que baixar tudo. Então, sei lá, já que é menos 23, pense em combate a menos 23, porque você vai baixar um pouquinho, mas vai baixar um pouquinho, né? Não vai baixar pra caramba. Ambiência, pensa a menos 28, sei lá, são só chutes, mas assim. E aí, quando você vai pro Fmod, você mixa. É mais ou menos isso. O importante é você ter um padrão entre os sons similares, porque aí quando você agrupa eles dentro de buses e grupos, fica muito mais fácil você mixar de uma forma mais efetiva e mais rápida. E uma última pergunta aqui, que me mandaram no Instagram. Me dá um segundo, deixa eu abrir isso daqui. É sobre UI a pergunta. A pergunta é assim. A pergunta longa, mas eu vou tentar resumir. Sobre escolhas criativas do UI. Tem jogos com sound design excelente, com sons de UI e outros com sons de UI bem simples, pareceram que foram tirados de uma biblioteca de som genérico. Por outro lado, jogos com UI fazendo parte da estética, enquanto outros não tem nada praticamente. Quando eu vou fazer os sons de UI que eu faço, a pessoa, né, que está perguntando, eu fico meio reticente entre parecer exagerado e muito estilizado e parecer preguiçoso fazendo algo muito básico. Como é que define essa estética de UI? Não sei. Não sei. Define. Primeiro, para de pensar o que as pessoas vão pensar. Para começo de conversa. Chega. Mas quem vai jogar o jogo vai achar que eu tirei de uma biblioteca. Pelo menos quem vai achar que vai jogar o jogo. Você tem que estar feliz com a UI. E você tem que ter noção do que é algo exagerado para um jogo ou do que é algo menos exagerado. Isso faz parte da direção de áudio. Não tem regra. Às vezes sons que parecem super simples e que foram tirados de biblioteca, na verdade, deram um puta de um trabalho. É uma ilusão e uma maluquice achar que sons simples são sons que você arrancou de qualquer lugar. Não são. Às vezes fazer dá muito mais trabalho do que fazer um... Sabe? E outra coisa que eu acho que é importante é que o UI ele é interessante, etc e tal, mas o UI tem uma função muito clara, né? Que é te dar feedback específico para coisas específicas. Então, isso tem que estar na cabeça. O UI ele é uma ferramenta de feedback. Claro que todos os sons eu vou invertir. Todos os sons são uma ferramenta de feedback, mas o que eu quero dizer é que o UI é uma ferramenta específica para coisas específicas. Um botão tem um som. E ele tem um som porque aquele botão diz alguma coisa e faz alguma coisa específica. Então não importa se é só um clique ou se é um jom, sabe? Importa que serve para o projeto. E aí, como você define isso? Seu trabalho, é para isso que você está sendo pago. Define, vê o que o dev acha que deve ser, pega a referência, o que o dev gosta de referência de UI e vai fundo. E para de pensar se os outros vão achar que você pegou de uma biblioteca ou não. Isso é problema dos outros. No fundo, o que você tem que fazer é ter orgulho do seu próprio trabalho. E se você acha que o seu trabalho tá bom, ótimo. Você não precisa impressionar ninguém. Talvez você precise impressionar os devs com que estão te pagando. Talvez. Não tenho nem certeza disso, mas assim, talvez você precise impressionar os devs. Tirando isso, você precisa fazer algo que você acha que cabe, que os devs estão felizes. É isso, esquece. Então não se preocupa com isso não. E eu não tenho a resposta para a pergunta, assim. Acho que é uma pergunta muito aberta. E eu acho que cada projeto vai demandar uma coisa diferente. E eu acho que é um erro ficar avaliando um som por ele ser simples, que ele foi preguiçoso, sabe? Não é porque um som é simples que ele é necessariamente preguiçoso.
Na verdade, muitas vezes bons sons simples são difíceis de serem feitos. E eles dão muito trabalho. Então não tem nada de preguiça. Acho que isso é de quem não trabalha com áudio. E não ligue para as pessoas que não trabalham com áudio. Na verdade, não ligue nem para as pessoas que trabalham com áudio. Faça o que você acha que tem que fazer. Enfim, é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, acho que... Deixa eu dar uma olhada se alguém fez alguma pergunta, mas acho que ninguém fez uma pergunta no chat durante a live. E é isso. Acho que foi uma live legal. Estou sempre aberto a perguntas. Estou sempre aberto a bater papo. É só me escrever nas minhas redes sociais. E espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse bando de... esse maçaroca de coisas que eu falei. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigado, Dani e Taneco, por terem organizado esse evento. Acho que é um evento muito legal. Obrigado por todo mundo que está participando, que já participou e que vai fazer e que está participando. Eu não vou citar nominalmente porque eu vou acabar esquecendo alguém. Mas todo mundo sabe quem é. Obrigado. Faz parte de um projeto que eu acho que é muito legal, que é esse nosso grupo Bebop Boom, que visa trazer mais conteúdo de sound design em português. Acho que é uma coisa bem valiosa. E é isso, gente. Valeu. Abraço para vocês. Até mais.